Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui nesse estudo. Hoje vamos estudar sobre Rúben. Vamos ver que o primeiro filho de Jacó é Rúben. Mas engraçado, Apocalipse 7 está lá como o primeiro nome Judá. E vamos entender por quê. Onde Rúben falhou, Judá foi forte. Mas antes, vamos fazer uma oração? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Pai, te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, estamos aqui estudando esta família. Pai, eu fiquei 3 anos e meio estudando essa família e eu fiquei maravilhada. Depois que eu fui estudar essa família, eu fui estudar as festas. São tremendos estudar as tuas festas, Pai. Eu quero dar continuidade nesse estudo com esses alunos amáveis e que estão com sede da tua palavra. Nós vamos estudar Apocalipse, Daniel, as festas, estudar o santuário, Pai. Mas para isso nós precisamos que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te imploro. Amém. Então essa família, quando a gente pensa na família de Jacó e seus 12 filhos, nós temos que nos maravilhar como Deus escolheu essa família, né? Esses homens para fazer parte da sua nação, do seu povo, nação escolhida, fazer deles exemplo para gerações futuras. Verdadeiramente, Deus poderia ter escolhido algo melhor. Será? Quando lemos a história, vemos tantos problemas graves nesses 12 filhos, mas é porque Deus quer nos mostrar que Ele é especialista em transformar tragédia em bênção. E assim, olha, eu quero mostrar para vocês que nós somos, neste áudio de Rúben principalmente, quem que Rúben puxou? Nós temos maldições que nós precisamos quebrar. Sabe, nos Alcoólicos Anônimos, quando você vai nos Alcoólicos Anônimos, eles não tomam água naquele copo, aquele copo que é lagoinha, que as pessoas tomam cerveja. Por quê? Porque ao tomar naquele copo, ele remete à sua vida. Ele remete, porque nós temos tendências que são cultivadas e tendências que são hereditárias. Então o alcoólico anônimo, ele tem tendências que são cultivadas. E quando ele bebe naquele copo, ele se lembra daquela tendência. E aquilo faz ele o quê? A querer cair novamente. Mas nós temos maldições que são hereditárias. E você vai ver que Rúben, ele se parece com seu tio Esaú. Um homem que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E Rúben, ele vai trocar a sua primogenitura por uma noite de prazer. Só que essa noite de prazer não é com qualquer mulher. Mas ele sobe à cama do seu pai. Ele se deita com a mulher do seu pai. Que sério. Isso trouxe mais dor ao coração de Jacó do que a morte de Raquel. Isso trouxe mais vergonha ao coração de Jacó do que Diná ter sido deflorada. Isso é terrível. Então vamos entender um pouquinho a história de Esaú? Então, Esaú e Jacó, né? Começando com Jacó, quando ele engana seu irmão se passando por Esaú. Como é que é isso aqui? O pai diz, olha, eu estou muito velho. Isaac chama Esaú e diz assim, ó, vai, caça, que eu vou te dar a bênção. Seu pai está com a vozinha bem fraquinha, ele já está bem fraco, é dos últimos dias da vida de Isaac. E agora, ele chama ali sua mãe atrás da porta. É um problema nós ficarmos escutando, né? Sua mãe atrás da porta. Vai lá e chama Jacó e diz, agora, faz um guisado. E Jacó diz, não, Jacó reluta. Mas Rebeca, ela insiste. E ali eles começam a ajudar a Deus. E isso vai resultar na miséria de Jacó que nós vimos no áudio passado. Vai ser enganado, vai trabalhar com Raquel, vai trabalhar por Raquel 7 anos. E os papéis vão se inverter, porque ele vai ser enganado.
O historiador Flávio Joséfo nos conta muito isso. Conta que Labão colocou bebida forte, né, no suco de uva. E agora é uma miséria, né, porque Raquel fica com raiva. Mas onde isso tudo começou? Lá, quando ele enganou. Mas o tio também trocou um prato de lentilha pela primogenitura. Vamos investigar essa história mais a fundo? Vemos que quando Jacó, ele sentava à mesa todos os dias ali com os seus filhos, era uma rivalidade. E assim foi com Esaú e Jacó. Eles eram muito diferentes, assim como Lia e Raquel eram bem distintas. Raquel, amável, dócil. Lia, completamente diferente. E com o decorrer dos anos, mais e mais haviam rivalidade entre elas. Então, nós vemos que Esaú e Jacó eram muito diferentes. Lia e Raquel também muito diferentes. Os graves pecados de Jacó, o engano e mentira para com seu pai, aconteceu uma série de problemas e influência para o mal e o amargo caráter na vida dos seus filhos. Quando seus filhos chegaram à virilidade, cometeram graves faltas, consequências da poligamia. Então, isso revela o terrível mal que tende a secar as fontes do amor. A influência que ali debilitou os vínculos mais sagrados. Nós lemos esse texto no último áudio. Adultério, poligamia trazem sérias consequências e secam a fonte do amor. Por ser filhos de várias mães, haviam disputas e eles aprenderam desde pequenos a pelejar. Olha que terrível! Não eram disciplinados. Jacó teve uma vida de ansiedade e de dores. Amarga foi a vida de Jacó. E aí eu penso, como Deus pode escolher essa família? Mas eu vou repetir, porque ele mostra que ele é especialista em transformar tragédias em bênçãos. Essa nação vai manifestar sua glória. Essa história vai se cumprir. E vai se cumprir o que Paulo diz em 1 Coríntios 1:27. Veja o que Paulo diz. Deus escolheu uma família para demonstrar. Uma família que ninguém escolheria. Desprezável. E Ele pode transformar tudo em bênçãos. E nós vamos ver Deus transformar o que era desprezível, o que era desprezável, o que era de má fama, em glória e honra para o seu nome. Então nós vamos começar agora a ver algumas ações de Rúben. Por que Deus permitiu que todas essas misérias fossem registradas na Bíblia? Você já se perguntou? Sempre quando um autor vai escrever um livro, ele só coloca coisas boas. Mas Deus, ele deixa todas essas coisas aqui ruins. Talvez ele coloque assim alguma coisinha ali, né? Mas assim, olha, em Patriarcas e Profetas, página 242, diz que a inspiração registra fielmente as faltas dos homens. Então, olha que está escrito ali nesse capítulo. Mas assim como temos um registro exato de suas experiências, homens a quem Deus favoreceu e a quem confiou grandes responsabilidades, foram algumas vezes vencidos pela tentação e cometeram pecado. Mesmo como nós, presentemente, esforçamo-nos, vacilamos e frequentemente caímos em um erro. Sua vida, com todas as faltas e loucuras, estão patentes diante de nós, tanto para a nossa animação como para a nossa advertência. Patriarcas e Profetas 1:65. Veja o que continua dizendo. Se eles fossem representados como estando sem faltas, nós, com toda a nossa natureza pecaminosa, poderíamos desesperarmos pelos nossos erros e fracassos. Mas vendo onde eles lutaram e através de desânimos semelhantes aos nossos, eles caíram sob tentação
E hoje nós podemos fazer o mesmo e todavia nós podemos nos reanimar e nós podemos vencer pela graça de Deus. Animamos-nos em nosso esforço para alcançar a justiça. Então isso está em Patriarcas e Profetas, página 165. Lindo, né? O que Patriarcas e Profetas é um livro realmente que foi nesse livro que me despertou para estudar sobre essas tribos, sobre esses filhos. Em realidade, com os defeitos, eles vamos dizer, se destacam, ressaltam, né? Uns mais do que os outros. E talvez os defeitos se destacam mais do que as virtudes. Mas nós podemos perguntar, por que disso? Essa é uma das evidências da veracidade das Escrituras. A Escritura consiste em tudo estar ali revelado na íntegra. Deus não oculta os pecados. Se lemos qualquer livro, qualquer bibliografia, só escreve o que é bom. Porém, a Bíblia apresenta tal como são, todos os defeitos, debilidades, e essa é a maior prova de que é inspirada por Deus. Histórias fidedignas que nos proporciona detalhes corretos em tudo. Esses filhos, eles cometeram muitas faltas, mas Deus nos deixou como exemplos. Ele nos deixou como alerta para nos mostrar que também podemos nos mudar, também podemos ter um caráter transformado. Então, lá em 1 Coríntios 10, para esse áudio e leia 1 Coríntios 10 e nós vamos ver que ali Deus diz que eles cometeram faltas, né? Que primeiro eles cometeram idolatria. Ali em 1 Coríntios tem tudo. E ali no 5 diz que isso é para exemplo nosso, né? Para quem já são chegados os fins dos séculos. Eu gostaria muito, muito que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios e lesse. Agora, vamos ver uma coisa. O primogênito de Lia, quem que é? E nós vamos ver que esses defeitos estão aqui, ó. E nós vamos ver nesses filhos. O primeiro primogênito é Ruben. Em Gênesis 29, verso 32 diz, Ruben, que significa em hebraico, Ru significa veja e Ben significa filho. Então veja o filho. Que alegria dessa mãe em dar a primeira luz ao filho, né? Ao primogênito. Naquele tempo se dava muito valor à primogenitura. E quem era o primogênito lá de Isaac? É Esaú. E nós vamos ver algumas semelhanças entre Ruben e Esaú. Essa primogenitura tinha alguns 3 grandes bênçãos. Primeiro, era a herança em dobro, o primogênito recebia em dobro, e nós vamos entender por que ele recebia em dobro, para ensinar religião para a família. Aí tinha também o líder que recebia essa primogenitura, era o líder espiritual. Então não era só ele era governante, ele tinha um governo da família. Quando um pai morria, o primogênito, ele ficava no lugar do pai. Então ele tinha ali o quê? O governo. Agora, ele não só era um líder político, mas também um espiritual. O sacerdócio recaía sobre o primogênito. Então, se um pai tinha 12 filhos, como Jacó, então ele repartia a herança em 13 partes, porque o primogênito, ele recebia uma porção dobrada para ensinar a religião à família. E esse privilégio era de Ruben. Mas em Gênesis 49, nós vimos que essa bênção, a bênção da primogenitura, não foi para Ruben. Ruben não recebe. Gênesis 49, nós entendemos que é uma inspiração divina. Ele profetizou por inspiração. Ele profetizou o caráter dos seus filhos e a história que eles viveriam em dias futuros. Então, Gênesis 49, verso 1, é dias finais. Leia aí, para esse áudio e leia. Então, ele está falando ali
que ele descreve, né? E ele vai falando o nome de cada um. Em Gênesis 49 ele vai falando o nome e ele vai descrevendo os caráteres, os defeitos e as virtudes. E não nós vamos ver que em Gênesis 49, 2 e 4, nós podemos ver o nome de quem? De Rúben, né? O velho pai ali, com seus filhos em volta do seu leito, já enfermo. Nós falamos isso no áudio passado, no segundo áudio. E ali ele diz, Rúben, princípio do meu vigor. Esse pai descreve o que ele poderia ter sido. Então ele diz assim, princípio do meu vigor. Ele está destacando o que Rúben seria. Tu és o meu primogênito. Poderia ter sido o principal em dignidade, principal em poder. Porém, tem um problema com Rúben. O problema é grave demais. E agora esse pai diz, impetuoso como a água. A Bíblia foi descrita e ela foi escrita em qual idioma? No hebraico. E quando nós vamos ao original, aqui é usado a palavra que quer dizer instável, impetuoso, precipitado. Então, instável é igual a vacilante, um caráter que se acomoda às circunstâncias. Água, tomar forma, qualquer recipiente. Se você põe ali num recipiente redondo, a água se encaixa. Num quadrado se encaixa. Num retangular se encaixa. Então a água toma a forma de qualquer recipiente, instável como a água. A água sempre busca o caminho de menor resistência. Nunca sobe, nunca atravessa um obstáculo. Quando se encontra com a rocha, ela nunca enfrenta, ela não vai subir, ela vai contornar, busca sempre o caminho mais fácil, sempre corre para baixo. E agora, Jacó, inspirado por Deus, que nós vamos lembrar que é um pai falando, não, é Deus. Nós vimos no áudio passado que Jacó foi tomado por um espírito de profecia. E agora Deus coloca Rúben como uma água inconstante, vacilante. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas têm esse caráter? Então nós vamos estudar exatamente Rúben. O nosso caráter, ele é formado pelos atos diários, pelas nossas atitudes diárias. O que fazemos, o que pensamos, o que repetimos, isso vai formando o nosso caráter. E quando nós passamos por provas, nós revelamos o nosso caráter. Isso é muito importante. Olha, crise são obreiras de Deus. E em crise vemos claramente o nosso caráter. Porque é numa crise que a gente se manifesta, ou que a gente fica irado, ou que a gente às vezes ali está manifesto o nosso caráter. E esses filhos veremos várias crises, onde veremos o caráter de cada um dos filhos. A história dessas tribos tem várias crises e vai nos ajudar a ver que tipo de caráter é o dos rubenitas. Começamos pelo progenitor Rúben, vacilante e fraco. Esse primogênito, porém, ele tem uma diferença que não era grande do mais novo para ele. Eram 6 anos. Por quê? Lembram que eles não eram todos da mesma mãe? Então a diferença de idade era muito pouca entre os filhos de Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Então, quando nós estudamos mais profundo, nós descobrimos que a diferença entre Rúben e Benjamim é de 6 anos, do maior ao menor. Ao invés dele coordenar seus irmãos por ser o primogênito, ele era influenciado pelos demais. Ele temia sempre o que eles iam dizer. Veja lá em Gênesis 37, sendo José vendido. Quem é que poderia ter impedido a venda de José? Rúben. Porque Jacó não estava, e era Rúben que poderia. José tinha viajado 68 quilômetros, e quando eles vem o sonhador, e agora eles dizem, vamos matar. Aí a ideia
de jogar no poço é de Rúben, porque Rúben não queria matar José, mas ele tinha medo dos seus irmãos, ele tinha medo do que os irmãos iam falar, e vão falar, vamos jogar no poço. E aí ele diz assim, eu vou sair daqui, você pode ler a história, que ele sai, e ele sai para eles não perceberem que é ele que vem para tirar do poço. Mas quando ele vem para ser tirado, para tirar José do poço, José já tinha sido vendido. Nós vamos ver essa história mais à frente, de uma forma bem detalhada, porque Judá tem a ideia de vender. Então nós vemos que Judá é um líder, porque quando ele dá a ideia, todos seguem. A Bíblia diz isso. Que vocês vão confirmar na história de Judá, essa parte que Judá, ele dá a ideia e todos, a Bíblia diz que todos o seguiram e venderam. Então, Rúben deixou que eles batessem José. José foi apanhado. Apanharam, tiraram a roupa dele e jogaram no poço. Rúben podia dizer, não façam isso, porque ele tinha autoridade. Mas ele era o quê? Fraco e vacilante. Ele temia o que seus irmãos falavam. Sabe, José era filho de Raquel e Raquel era esposa amada. E eles tinham raiva por causa do favoritismo. E no primeiro momento, José, ele estava ali sofrendo. E Rúben, ele sai e deixa José ali naquele poço. Agora, Jacó, ele começa então ali sofrer com essa história. Você vai ver. Essa história começa... Principalmente, Jacó, ele vê, sabe, assim, olha, eu fico com muita pena, porque todos eram maus. José era distinto. E Jacó, nós vimos que Jacó, ele sofre, porque ele vê o caráter desses filhos. É muito triste essa história, mas também é muito feliz. Agora, então, no 37 começa a história de José e ela é interrompida no 38. E continua a história de José no 39. E nós vamos ver que na história de José, por que ela é interrompida? Porque Judá também, ele é um líder, mas nós vamos ver que José, ele tem uma transformação de caráter que é tremenda na ida para o Egito, quando ele se vê como escravo, sabe? Quando ele pede cada irmão, Judá não me venda, Levi não me venda, Zebulon não me venda. E o rosto dos irmãos é como de pedra, Simeão não me venda. E José vai na estrada ali, José clama ao guarda de Israel. E aí a gente vê, nós vamos ver na história de José, que lindo. Patriarcas e Profetas diz que o que José foi transformado em poucas horas, o que anos não poderia transformar. Por quê? Porque ele começou a clamar, ele começou a lembrar das histórias de Jacó, ele começou a lembrar e ele começou a pensar ali no sofrimento do seu pai. Sabe quem podia ter impedido tudo isso? Rúben, mas não impediu porque ele era fraco e vacilante. Olha, e eles pegam a túnica talar de José, eles matam um animal, passam, eles disputam a túnica de José e leva. Agora eu vou te dizer uma coisa, Rúben, quando chega para tirar José do poço, ele sabia que, quando ele fica sabendo que José tinha sido vendido, ele sabia que aquelas caravanas paravam para dormir, para alimentar. E por que Jacó era um homem rico, por que ele não vai e compra José de volta? Porque Rúben era fraco e vacilante, porque ele temia o que os outros iriam falar. José tinha nobreza de caráter, José tinha nobreza de caráter da sua mãe, sabe? Agora eles mentem descaradamente. E eles levam ali. E Rúben estava entre eles. Você pode ver que em Gênesis 37, verso 2, diz que todos eram maus. Todos eram maus. Mas José, ele estava ali tentando. E por que eles fazem isso com José? Eles fazem isso porque José inocentemente contou o sonho para eles. E quando José descreve o sonho, eles ficam com ódio de José. E agora, quando Jacó manda ele levar o alimento, José andar 63 quilômetros, não é 68, é 63, quando ele
chega ali, eles impedem, eles querem impedir de José ser o maior, sabe? Mas Rúben, ele podia ter salvado, mas não salva. Não salva porque ele é fraco. Rúben, ele não era depravado. Rúben não era um homem mau. Leia Gênesis 37, 21 e 22. Ele não era mau. Ele tinha boa intenção. Por favor, e leia Gênesis 37, 21 e 22. Ele tinha intenção. Ele não queria fazer maldade. Só que ele joga ali no poço. Ele não queria matar. Ele queria fazer o bem. Ele queria voltar para buscar José. Mas ele queria fazer em secreto. Porque ele temia seus irmãos. Porque é um caráter instável. Não é seguro de si mesmo. Tem medo do que vão falar. Sabe? E ali, olha, eu vou dizer uma coisa. Ele não pega. Olha, o rosto deles era como de pedra. Mas Rúben não estava ali, porque Rúben já tinha saído dali para vir buscar salvar José. Eu fico com muita... Eu leio a história de José, assim, isso me dói, sabe? Essa história. Agora eu quero pular com vocês lá para 1 Crônicas 5, 1 e 2. Ali, para esse áudio e leia ali. Então ali diz assim, olha, que a genealogia de Rúben nem contada na Bíblia foi. E não foi. E ali fala que ele não será o primogênito. E fala que Judá foi poderoso entre seus irmãos, mas também não é Judá que vai ser o primogênito. O primogênito que tem os bens materiais é José. Por isso que Manassés, ele está lá em Apocalipse, porque José recebeu em dobro. Então, a primogenitura espiritual, nós vamos ver que ela foi de Judá por um tempo, depois ela passa para Levi. A governamental, nós vamos ver que ela é de Judá, porque o cetro nunca saiu da mão de Judá, mas a primogenitura de bens materiais, ela é José. Tudo que José tocava, ele prosperava. E aí está dizendo que José é o primogênito. Depois nós vamos ver que nós temos 3 tribos que se destacam, que é José, Judá e Levi. Então um ficou com a bênção de bens materiais, o outro governamental, Judá, e Levi com a espiritual. Nós vamos entendendo isso mais à frente. Então Rúben, ele sobe à cama do seu pai. Lá em Crônicas 5, 1 e 2 diz: tu não serás o mais excelente, porque profanastes a cama do seu pai. Subiu no leito, trocou a primogenitura por uma noite de prazer com Bila. Sobe à cama do seu pai. E isso também ele fala em Gênesis 49, o 3 e o 4. Impetuoso como a água, fazia tudo sem pensar, igual o seu tio Esaú, impetuoso. Esaú também foi impetuoso, vendeu sua primogenitura por um prato de lentilha. Sabe, isso é trocar o que é grande demais por o que é pequeno demais. Ele trocou a sua primogenitura, que era algo grande, por uma noite de prazer com Bila. Igual o seu tio, trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Que coisa! Paulo diz que entre os gentios nunca viu tal loucura. Rúben trocou. Gente, quando nós estudarmos a primogenitura, porque até as árvores tinham os frutos, eram primogênitos, os animais, os que nasciam primeiro, eram os primogênitos. Primogenitura é algo sagrado na Bíblia. Ele teve como que fala? O privilégio de nascer primeiro, mas troca. Não será o principal. A tribo de Rúben não apontou nenhum profeta, nenhum homem importante, nenhum rei. Ninguém sai de importante dessa tribo. Por quê? E quando a Bíblia fala dos rubenitas, todos eles têm um caráter instável, igual ao seu progenitor. A história que está lá em Números, capítulo 16, a rebeldia de Coré, de Datã, de Abirã, se colocaram contra Moisés. Se colocaram contra Moisés e Arão. E qual tribo eles eram? Coré era um levita. Datã e Abirã era rubenita.
rebeldes, impetuosos, estáveis como a água. Rubenitas, quando chegam à terra prometida, foram os primeiros a possuir a terra, porque não queriam pelejar, queriam mais fácil. Ficaram no primeiro território, ficaram ali antes de cruzar o Jordão. Se você ver no mapa aí, eles estão antes do Jordão. Moisés entregou esse território para eles porque eles não queriam lutar contra os cananeus. Quer tudo mais fácil, quer tudo nas mãos. É o primeiro a cair em adultério espiritual, primeiro a cair em idolatria. Poderiam ter sido um baluarte. Deus queria fazer através dessas tribos que os povos conhecessem o Deus verdadeiro. Porém, Rúben, ao invés de ser exemplo, ao invés de ser grande para Deus, deixou ser influenciado. Ao invés de influenciar, deixou ser influenciado pelas tribos pagãs e caíram em apostasia. Se nós estudarmos a tribo de Rúben, são os primeiros a serem levados cativos pela idolatria. O tempo não me dá opção de detalhar, mas quando você buscar o nome de Rúben, nas concordâncias da Bíblia, você buscar ali, você busca em Flávio Josefo, em Irmãos do Rei, em Patriarca, no Espírito de Profecia, você vai ver que Rúben, ele sempre foi inconstante como a água. Verão que toda a tribo era impetuosa, era instável, buscava o caminho mais fácil, deixava ser influenciado pelos demais. Não faziam as coisas por convicção, não faziam por certeza, mas simplesmente por fraqueza. Uma pergunta: como é que um homem como Rúben, que cometeu falta tão grave, pelo que perdeu a primogenitura, um caráter instável, volúvel como a água, que se acomoda em tudo, como pode um homem desse estar escrito nos portais eternos? De que maneira esse homem conseguiu ter um nome no portal eterno? Como pode ser honrado alguém que aparentemente fracassou a sua vida inteira? Como que uma tribo de fracasso tem um nome no portal eterno? Aqui nós vemos um mistério da piedade. O mistério da piedade. Sabe uma outra história que pode retratar esse mistério da piedade? O ladrão na cruz. Uma vida de fracasso. Mas ali, ao lado de Cristo, ele diz: eu te aceito. Quando o outro ladrão está debochando, ele diz: olha, ele não fez nada, nós fizemos por estar aqui, mas ele não. Ele reconhece a Cristo. E agora Cristo diz: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso é um mistério da graça. Isso é um mistério do poder do sangue de Cristo. Aqueles que arrependem. Aqueles que buscam a Deus. Senhor, por favor, eu sou miserável. Nós vimos também isso muito naquela história, né? Aquele homem que está ali batendo no peito e dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo, eu sou bom. Está aquele miserável lá: oh Senhor, tem misericórdia de mim. Oh Senhor, eu sou miserável, como é que eu vou entrar? E quem é que herda do céu? Esse é o mistério da piedade. Olha, eu vou te dizer, pelo poder do sangue precioso de Cristo, somente pela graça, somente pela misericórdia, somente pelo amor, que Rúben pode chegar ao céu. Agora, onde foi que os rubenitas mudaram esse caráter? Aonde eles tornaram-se distintos? Então eu disse que crises são obras de Deus. E em uma crise muito grande, Ele transforma o caráter. E crises são momentos que caráteres são transformados. Eu posso dizer para vocês que no momento mais difícil, momento onde eu deixei as empresas para ser missionária, no momento onde eu tinha muito e eu tive que aprender a lidar com pouco, nessa crise, Deus começou a me transformar. Pensa numa pessoa que eu jamais poderia pensar que um dia Deus fosse me chamar para a obra dele. Mas foi na minha maior crise que Deus começou a me transformar.
E essa grande crise transforma, e essa grande crise, ela é a sombra da crise final. Que crise é essa? Que batalha que eu estou me referindo? A batalha de Meguido. Um tempo em que uma mulher era governante de Israel. Como se chama essa mulher? Ela era uma profetisa, ela se chama Débora. Governante e profetisa de Deus. Em tempos de Débora, todas as nações de Canaã receberam ataques para acabar com os israelitas. Os povos se uniram para destruir Canaã. E acontece algo interessante. Esse momento está descrito no livro de Juízes 4 e 5. Pare, leia. Por favor, leia a Bíblia. E no capítulo 5 está o cântico de Débora, um cântico de vitória que ela menciona sobre cada tribo. Ela vai mencionando cada tribo. Veja o que ela fala de Rúben. Ela fala de Rúben no capítulo 5, 15 e 16. Houve grandes resoluções de corações. Uau! No cântico de Débora, Débora diz que houve grandes resoluções de corações, dos corações dos rubenitas. Parece que, a princípio, ele buscou a maneira mais fácil. Ele pensou, esse problema não é meu, mas quando viram que a guerra estava terrível, que os filhos de Deus estavam em perigo de perder a batalha entre as famílias de Rúben, houve grandes propósitos de coração. A batalha de Meguido é símbolo da batalha do Armagedon. Elias, nós vemos na história, Armagedon é igual ao Monte Meguido. Armagedon e Meguido são símbolos da mesma coisa. No tempo do fim, também todos os povos vão se unir contra quem? Contra nós, o povo de Deus. Contra o povo de Deus, contra o Israel moderno. Pelo tempo do fim vai haver uma tribo com grandes resoluções de coração. A história sempre se repete. Grandes propósitos de coração. Aqui está o segredo, porque Moisés dá a bênção. Quando ele dá as bênçãos, veja a bênção que ele dá para Rúben, em Deuteronômio 33, verso 6. Ele diz assim: viva Rúben e não morrerá, porque Rúben era um homem transformado. A tribo, pela graça, pela misericórdia de Deus em perdoar, torna o mais vil pecador em alguém com nome nos portais eternos. A graça de Cristo me constrange. A graça de Cristo, sabe, é surreal. Olha, a gente vê Cristo salvando as pessoas pela graça. Olha aquela mulher samaritana que ele diz: eu também não te condeno, que ele não condena o passado dela. E ele diz: vai presente, não peques mais. Não peques mais, está onde? Futuro. Ele dá ali a salvação pela graça, passado, presente, futuro. E os rubenitas encontram essa misericórdia, eles se arrependem, porque a mulher samaritana também se arrependeu. Quantos hoje passam por isso? Se arrependem enquanto é tempo. Vamos falar de todas as tribos e você verá qual é a sua, qual a melhor se encaixa com você. Hoje nas nossas igrejas nós vemos rubenitas sendo transformados. Vemos! Sabe por quê? Você terá grandes resoluções de coração se você é um rubenita. Eu quero te dar uma boa nova. Se você deixar Deus mudar a sua vida. E Deus quer te dar a vitória. E se você permitir, Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória, sabe por quê? Porque Rúben, água no seu estado líquido, ela não tem poder. Ela é instável. No seu estado frio, ela se torna dura. Mas eu sei o estado de fervura, com fogo debaixo dela, ela sobe e ela começa um vapor. E ela sobe de tal maneira que é capaz de locomover um trem de ferro enorme. Vapor tem poder tão grande que empurra. Quando fogo nos purifica, quando nós passamos por crises, nossos defeitos são ali purificados, transformados, e nós recebemos o Espírito Santo e nós somos transformados. Deixa Deus transformar a sua vida.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre o seu rosto resplandeça e te dê a paz. Amém.